Olá, estamos mais uma vez aqui às 23 horas e 51 minutos, gravando mais um vídeo, esse é o número 9, para o canal Guia dos Perplexos. A série é Quem Somos Nós? E o que nós vamos fazer aqui é o nono, e o título será Quem é Javé? Completando o vídeo anterior. Então, quem é Javé? Se você pegar a sua Bíblia, a que você tiver em casa, aqui nós temos a primeira Bíblia traduzida para o português, Ferreira de Almeida. Se você pegar ela, pega a sua Bíblia que você tem em casa, abre ela no livro do Gênesis, capítulo 2, e você vai encontrar o seguinte: Assim, pois, foram acabados os céus e terra e todo o seu exército. E havendo Deus terminado no dia 7º sua obra que fizera, descansou nesse dia de toda a obra que tinha feito. E abençoou Deus o dia 7º e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que como Criador fizera. Não é diferente da primeira Bíblia feita pelos católicos. Veja, essa é a versão de Almeida, protestante. A primeira feita em língua portuguesa, né? Do hebraico, nós vamos ver capítulo 2, versículo 3, eu li o capítulo 2 todo, aqui diz, e abençoou Deus o dia 7º e o santificou, estou repetindo, porque nele descansou de toda a obra que como Criador fizera. Aí se você pegar a Bíblia, a primeira Bíblia católica, feita pelo padre Matos Soares, também no mesmo versículo, você vai encontrar assim, e abençoou o dia 7º e o santificou, porque nele tinha cessado de toda a obra que tinha criado e feito. Matos Soares, a primeira Bíblia católica traduzida. Então lá eu tenho a primeira protestante, aqui eu tenho a primeira católica. Vou reler. Capítulo 2, versículo 3. E abençoou o dia 7º e o santificou, porque nele tinha cessado de toda a sua obra que tinha criado e feito. A mesma coisa, mais ou menos. Você pega uma Bíblia moderna qualquer, aquelas foram as duas primeiras. Pega uma qualquer, a mais famosa é a Bíblia de Jerusalém, na mesma passagem, você vai encontrar, portanto, Gênesis 2, versículo 3, e Deus abençoou o 7º dia e o santificou, pois nele descansou depois de toda a sua obra de criação. Quer dizer, na verdade, todas dizem a mesma coisa. Mas, surpreendentemente, no século IV, quando Jerônimo traduziu do original a Vulgata Clementina, a Bíblia Vulgata, ele não fez assim em latim. Então, aqui nós temos a Bíblia Vulgata Clementina. Jerônimo não fez do jeito que está ali. O que é que ele fez? Ele fez assim, vou ler, capítulo 2, versículo 3. Vou ler em latim, depois vou traduzir. Et benedixit diei septimo et sanctificavit illum, quia in ipso cessaverit ab omni opere sua, quod creavit Deus ut facere. Aqui tem uma diferença. Se traduzirmos, vai ser assim. E Deus abençoou o 7º dia e o santificou, porque nele cessou a sua obra que criou Deus para fazer. Então, é diferente. Jerônimo disse que no dia 7º, Deus terminou uma obra que ele criou para fazer. Isso não está dito nos outros. Se vocês voltarem o vídeo,
Vocês vão ver que não está assim. Num livro, numa Bíblia moderna, mas feita bilíngue, ou seja, está em duas línguas, Meir Metzila Malamed, está daquele jeito ali de Jerônimo, não está como as 3 Bíblias que eu li em português. Está dito assim: e acabaram de criar-se os céus e a terra e todo o seu exército. E abençoou Deus o dia 7º e santificou, porque nele cessou toda a sua obra que Deus criou para fazer. Ou seja, está igual a Jerônimo. Aqui é bilíngue, nós temos de um lado em hebraico, de outro lado em português. Eu risquei aqui em vermelho a parte controvertida, que é exatamente esse finalzinho aqui. Então aqui nós temos em hebraico, aqui nós temos em português. E aí, curiosamente, nós percebemos que as 3 Bíblias que nós lemos em português não dizem o que essa diz, porque essa Meir Metzila Malamed traduziu do original em hebraico, e aí essas linhas finais aqui, que são essas 1, 2, 3, 4, 5 linhas, essa é a metade, diz exatamente nessas duas, essa final aqui e a pequenininha, diz assim: e abençoou Deus ao dia 7º e santificou, porque nele cessou toda a sua obra que Deus criou para fazer. Vamos ver como é que em Jerônimo diz, é a mesma coisa. Então, Meir Metzila Malamed não segue aquelas traduções. Ele segue a de Jerônimo, que diz assim: et benedixet dia 7º, et sanctificavit illum, quia in ipso cessaverit ab omni opere sua, quod creavit Deus ut facere. Ou seja, traduzindo, e Deus bendisse o 7º dia e o santificou, porque nele cessou toda a sua obra que Deus criou para fazer. Então, aqui diz que Deus criou uma obra para fazer, na Vulgata Clementina. A tradução ao pé da letra dada por Meir Metzila Malamed repete a mesma coisa. É bilíngue, de um lado o original em hebraico, Jerônimo ali traduziu do original hebraico, e aqui ele diz a mesma coisa que Jerônimo. E abençoou Deus o dia 7º e santificou, porque nele cessou toda a sua obra que Deus criou para fazer. Esse que Deus criou para fazer é omitido nas Bíblias modernas. Se você pegar a sua, você não vai encontrar. Então, veja, se nós pegarmos então a Bíblia original hebraica e ampliarmos aquilo ali, está exatamente do jeito que Meir Metzila Malamed disse e do jeito que a Bíblia Vulgata Clementina traduziu. Está aqui, são as 3 linhas finais, essa de cima e essa de baixo. Tá vendo? Essas 2 linhas está escrito exatamente do mesmo jeito que está em Meir Malamed, e a parte controvertida, que não traduzem as Bíblias modernas, é Asher bara Elohim lechatou. Então, o original está aqui. Essa é a Bíblia hebraica original. Então, está exatamente escrito o que eu vou mostrar a vocês agora. Asher bara Elohim lechatou. Essa é a parte que as Bíblias modernas não traduzem. Enrolam vocês, enganam vocês. Mas, como Meir Metzila Malamed traduziu ali da Bíblia hebraica original, só que aqui está um pouquinho menor, mas é exatamente a mesma coisa, tá vendo? As mesmas 2 linhas finais, ó,
essa penúltima e essa pequena aqui, ele traduziu dizendo, como Jerônimo: e abençoou Deus o dia sétimo e o santificou, porque nele cessou toda a sua obra que Deus criou para fazer. Então, segundo Meir Metzila Malamed, segundo a Bíblia hebraica original, que antecede essa daqui, essa é moderna, como a de lá, essas linhas que são o problema, né? A grande, essa última grande aqui e essa metade aqui, dizem exatamente, no final, Asher Bara Elohim Lechatou, a qual Deus tinha criado para fazer. Ao pé da letra, criou Deus. Deus criou, nós estamos dizendo. Ou seja, a Bíblia hebraica original, então foi traída pelas Bíblias modernas. Meir Metzila Malamed não fez isso. E Jerônimo, São Jerônimo do século IV, nós estamos no século XXI, no século IV, Jerônimo também não traiu a original e termina dizendo: e abençoou o sétimo dia, porque nele cessou de toda a sua obra que criou para fazer. Esse que criou para fazer é o problema. Asher Bara Elohim Lechatou. Então, esse Asher Bara Elohim Lechatou é a qual a obra, né, que é a frase anterior fala a sua obra, que Deus Bara criou, Elohim, Deus criou, Lechatou, para fazer. As Bíblias modernas não trazem isso. Na Bíblia que eu estudei no seminário, que é interlinear, ela também traz o texto original em hebraico e naquelas 3 linhas, que são o problema, aqui está no hebraico em cima e a tradução interlinear embaixo em inglês. Está aqui as linhas questionáveis. Essa daqui é grande e essa daqui é a metade. E aqui está dito assim: and sanctified because in it, ele descansou, he rested, from all his work which he had created God to make. Ou seja, esta tem essas linhas finais, uma coisa, um pedacinho de frase final, que também está em Meir Metzila Malamed, e também está, essas são feitas no século 21, 20 e 21, tanto faz, são modernas, mas trazem uma coisa que Jerônimo tinha feito assim, em latim, né? In ipso cessaverit omni opere sua, quod creavit Deus ut facere, que Deus criou para fazer. Ou seja, aqui, nessas 3, nós temos a fidelidade ao texto original. Nessas 3 modernas, a Bíblia de Jerusalém, que é uma das mais famosas, a primeira tradução da Bíblia para o vernáculo, para a nossa língua portuguesa, por um padre católico, a padre Mato Soares, traiu Bíblia Sagrada, a tradução do padre Mato Soares, traiu o original. Então, aqui está dito que Deus criara e fizera. Não diz que Deus criou para fazer. A frase é Asher, a qual, referindo-se à obra, Bará criou,
Elohim Lechatou. Bará, Elohim, criou Deus para fazer. Esse é o 7º dia da criação. Então, Ferreira de Almeida traiu o original, Matos Soares traiu o original. As duas primeiras em língua portuguesa foram as mais antigas em língua portuguesa. E a Bíblia de Jerusalém, a considerada a melhor Bíblia moderna, traiu o original, dizendo que Deus criara e fizera, que Deus havia criado. Ou seja, no original, esse pedacinho aqui, em hebraico, Asher bara Elohim lechatou, é a tradução literal que Deus criou para fazer. Então a pergunta é: por que não se traduz Asher bara Elohim lechatou? Por quê? Que Deus criou para fazer. A obra do 7º dia, então, foi algo que Deus criou para fazer. Quando nós, no vídeo passado, falamos que Deus disse Iaô, seja a luz, ele estava criando o demiurgo, Javé. Aqui está confirmando isso. Eu expliquei a vocês na aula passada que quando Deus disse, no primeiro dia, primeiro dia da criação, Deus disse, né? Iaô. E aí, Viaí-Aô. Deus disse, seja a luz, e foi luz. Então, esse Iaí-Aô é seja luz. Essa luz que Deus depois separa. E Deus viu que a luz era boa e separou a luz da sombra. É exatamente a criação de Yahvé, o demiurgo, o Javé ou Yahvé. Primeiro dia da criação, que no 7º vai confirmar que ele terminou a obra que Bara Elohim lechatou, ou seja, que ele criou para fazer. Então, no primeiro dia, ele criou algo que no hebraico, ao pé da letra lá, está dito a luz, mas que dele separou, porque criando a luz, projetou a sombra. E ali, a interpretação correta é luz e sombra foram criadas por Deus no primeiro dia da criação, e no 7º, nós dissemos Javé, o demiurgo, e no 7º dia ele descansou, porque da obra que Deus criou para fazer. Então, primeiro dia diz que ele criou uma obra que é a luz. E essa luz era composta de luz e sombra, projetavam a sombra. Primeiro dia. No 7º dia, diz que ele terminou, completou. Então, levou 6 dias fazendo ela, Javé, o demiurgo, e no 7º ele completou, terminou a obra que ele criou para fazer. Por que é que os autores modernos traíram esse texto? Porque, na mentalidade deles, se eles dissessem que Deus criou um ser que tivesse a capacidade de fazer, a pergunta seria de fazer o quê? Outro universo. Então, há 3 universos. Aqui na Cabala nós vamos ver. Vejam só a árvore principal. Vamos nos concentrar nessa aqui. Então nós temos, olha, o primeiro universo, aqui pegando, ó, Keter, Binah e Kokmah,
o primeiro universo. Então, o primeiro universo, ele é um semicírculo que tem também dentro dele um círculo. O seu semicírculo é o Ain Sof Aor, o semicírculo é o... Deixa eu abrir a página. O semicírculo é o Ain Sof Aor. Tá vendo? Aberto, ó. Aberto porque vai para onde? Para o infinito. E o Ain Sof Aor, que está aqui, cria Reshit, que é esse primeiro círculo, que é a cabeça de Javé. E Reshit cria Javé, o demiurgo, que é o segundo círculo, que se encontra com ele aqui, na Vesica Pisces, ou seja, na bexiga do peixe. Ou seja, os dois, o infinito em manifesto, né, Elohim, lá em cima, cria Reshit. E aí ele aqui está totalmente imbricado, ó, em Reshit. Nós temos 3 sefiras aqui, Keter, Binah e Kokmah, e temos Da'at, que são englobadas por esse semicírculo, essa corda, né, que é uma parte do círculo, um semicírculo. Então, esse semicírculo simboliza, na Cabala, o infinito e manifesto, que criou o infinito manifesto, que é o círculo todo, que engloba Keter, Binah, Kokmah, Geburah, Chesed e Tiferet. Vai além. Vai além. Que criou Tiferet, que criou Hod, Netzah e Esod. Então, o primeiro semicírculo é o infinito e manifesto, cria a Vesica Pisces, a vesícula do peixe, ou seja, se encontra com Reshit, que está representado aqui por um círculo que se encontra com esse semicírculo aqui, ou seja, Reshit, que é o círculo completo, pegando Keter, Binah, Kokmah, Geburah, Chesed, Hod e Netzah e Esod, pega então as sefiras centrais e ele cria uma outra obra que está aqui, ó, que pega em Tiferet, tá vendo a segunda? A terceira. Então, o primeiro círculo, né, é grande e vai até Tiferet. Não, desculpa, e vai até Esod. O primeiro círculo vai até Tiferet. Vai até Tiferet só. Aí o segundo círculo começa em Tiferet e vai até Esod. E de Esod para lá, então nós temos a partir de Tiferet, o terceiro círculo, começa em Tiferet, um terceiro círculo aqui, que cria a Vesica Pisces, aqui exatamente em Tiferet, o encontro das duas, e que vai até Esod. Tiferet, ele pega aqui, Hod, Netzah e Esod. E aí, esse círculo cria outro círculo que vai de Tiferet a Hod, Netzah e Esod e Malkut. Então são o círculo mais baixo que pega Malkut, Hod, Netzah e Malkut e Esod, Hod, Netzah e Tiferet. Esse é o último círculo. Vocês podem ver que ele começa aqui em cima de Tiferet, ó, começa aqui, e ele se imbrica com o segundo círculo que começa aqui em Da'at e vem e termina em Tiferet. E o encontro dele com o último, o mais baixo,
se encontra com ele, né, aqui, desculpa, o primeiro círculo pega Malkut, Yesod, Rod, Netzah e Tiferet. O primeiro círculo. O segundo círculo pega Tiferet, Geburah, Yesod, Geburah, Chesed, Tiferet. E para aqui em Tiferet, o segundo círculo, criando a vesica Pisces, aqui o encontro dos dois círculos, está vendo? Ó? Um que encontra o outro em Tiferet. Vocês podem ver que os dois se encontram aqui, no olho de peixe, nessa coisa em forma de olho. E esse, por sua vez, vai estar dentro de outro que começa em Tiferet e vai subindo até Daat, que depois, então, se imbrica aqui na vesica Pisces, em Daat, em um semicírculo que pega Daat, Binah, Kokimah e Keter. Então, aqui nós temos, esquematicamente, na árvore, o semicírculo que seria o Ain Sof Yaor, o infinito manifesto. Hemicírculo, o semicírculo. O primeiro círculo, que é aqui bem visto claramente, é Reshit, que pega Tiferet, que pega Keter, e vai parar aqui, em Tiferet. Então, Daat, Keter, Binah, Kokimah e Daat. Desculpa, eu disse Tiferet. Então, o semicírculo, que é o infinito e manifesto, a Ain Sof Yaor, pega apenas Keter, Binah, Kokimah e Daat. Para aqui, ó. Parou aqui. Aí o segundo, que é completo, começa acima de Daat, né? O primeiro termina abaixo de Daat, criando o olho aqui, o olho de Horus, o Avesica Pisces, e aí se imbrica com o segundo, que é Reshit, que vai pegar até Yesod. O segundo vai pegar até Yesod. Então, pega em cima de Daat e vem descendo na árvore e termina embaixo de Yesod. E cria a vesica Pisces, quer dizer, vai criar também o olho de peixe, com o terceiro círculo, que começa em cima de Tiferet, olha aqui o olho do peixe, ó, o olho de Horus, a vesica Pisces, começa em cima de Tiferet e vai englobar Tiferet, Rod, Netzah e Yesod. E finalmente o último, né, que vai começar então, Tiferet mesmo. Então, não vou enrolar. Vamos de baixo para cima, que é mais fácil. Então, o mais baixo pega Malkut, é esse aqui, ó. O mais baixo é esse aqui, tá vendo? Olha ele aqui, ó. Ele vai até Tiferet e ele começa em Malkut. E aí ele se encontra com o de cima, exatamente em Tiferet. O de cima começa embaixo de Tiferet, não, o superior, o logo imediatamente é esse, começa embaixo de Yesod. E aí, estou me enrolando, e vai até Daat. Então, é o segundo. Eles se imbricam, criando a vesica Pisces em Tiferet. Aí vem o seguinte, que começa embaixo de Tiferet e vai até em cima de Daat. E depois tem o terceiro círculo, né, que vai pegar em Tiferet e vai até Daat. É um círculo, primeiro, segundo círculo, terceiro círculo e o último, um hemicírculo. São 4, vamos dizer assim, itens.
o primeiro hemicírculo, que termina embaixo de Da'at, o primeiro círculo completo, que pega em cima de Da'at e termina embaixo de Tiferet, o terceiro círculo, que vai de cima de Tiferet até Yesod, e o último círculo, que começa em cima de Tiferet e vai até Malkut. É esse último aqui. Então, essa imbricação é exatamente esse aberto, é o infinito e manifesto, né? A Ein Sof é o que cria Reshit, né? E Reshit vai se imbricar com ele aqui, em Da'at, né? Então, aqui é o olho de peixe, tá vendo? Então, Reshit encontra-se com o Ein Sof Aor aqui. Reshit, por sua vez, cria outro círculo. Esse outro círculo começa em Tiferet começa em cima de Da'at e vem até embaixo de Tiferet. Aí se encontra com o terceiro círculo, que começa em cima de Tiferet e vem até Yesod. E o quarto círculo, que começa em cima de Tiferet e vai até Malkut. Então, assim são os 4 mundos, mostrados de uma maneira diferente. Então, na página seguinte, nós temos assim, um cria o outro, ó, aqui, tá vendo? Ó? Então, esse seria Reshit, que entra em Javé. Reshit entra em Javé. Se você contar Javé, você vai ter, para ter 12, vai ter que ter Malkut, Hod, Netzah, Yesod, Geburah, vai ter aqui Malkut, Yesod, Hod, Netzah, Tiferet, Geburah, Chesed, Da'at, Binah, Kokmah e Keter. O Keter do segundo está aqui, dentro, completamente dentro de Reshit. Então, Javé está completamente dentro de Reshit. O Tiferet de Reshit é o Keter de Javé. A mesma coisa vai acontecer se a gente for pegar agora o terceiro círculo, que é o homem, né? O Antropon. Então, ele vai começar aqui, Malkut, aí vai para Yesod, depois vai para Hod, vai para Netzah, vai para Tiferet, vai para Geburah, vai para Chesed, aí já entrou no anterior, já está na outra cor, de lilás passou para o azul, que é aqui, é Tiferet, aí vai para Geburah, Chesed, já no azul, já se misturando com o azul, e de Tiferet, Geburah, Chesed, Da'at, Binah, Kokmah e Keter. O Keter da segunda árvore fica no meio de Reshit. E assim sucessivamente a terceira árvore também. Então, Malkut, Geburah, Hod, Netzah, Yesod, Malkut, Yesod, Hod, Netzah, Tiferet, Geburah, Chesed, Da'at, Binah, Kokmah e Keter. Então, nós vamos ver que um entra no outro e o outro entra no um, como nós mostramos aqui. Os mundos se interpenetram. Então, cada criador cria a sua criatura, mas está dentro dela. Há um encontro entre criador e criatura. Então, é isso aqui. Resultado: se traduzissem aquela parte, então a tradução da Bíblia em português está toda errada,
né? Então, não mostra esse semicírculo, que é o Ain Sof Yaor, já começa de Reshit, Bereshit bara Elohim, então Elohim então, seria a palavra para esse semicírculo, né? E Reshit seria a palavra para esse círculo. Et Hashamayim vet Haeretz. E aí não diz mais nada. Depois nós vamos ver quando Deus diz o primeiro dia e aí Yaor, então nós temos o segundo ciclo, que é o segundo dia da criação, é o primeiro dia da criação, e aí sai de Reshit. E para que é que Yahvé é criado? Para fazer esse mundo, que depois vai fazer o outro mundo, o Antropon. Então, são 4 mundos, cada um imbricado no outro, aqui em círculos, vejam bem de perto, que se encontram aqui na vesica Piscis, no olho de Horus, aqui também, tá vendo? E esse aqui tem o outro dentro dele, e esse aqui, essa vesica Piscis em Tiferet, tem o outro dentro dele, né? E esse último aqui, ao se encontrar, tem o olho dentro dele. Então, um criador se encontra dentro da sua criatura. Então, Reshit, então, é criado pelo Ein Sof Yaor, né? Quer dizer, o Deus infinito e manifesto cria o primeiro, Reshit, né? Aqui o infinito e manifesto é representado pelo negro. Aqui o infinito e manifesto é representado por um semicírculo. E Reshit é o primeiro círculo completo. A diferença é essa. Esse primeiro círculo completo é Reshit, né? E ele vai terminar embaixo de Tiferet. Ele termina aqui. Aí começa, o segundo começa aqui em Daat e vai terminar em cima de... Começa aqui e em Daat e vai terminar embaixo de Tiferet. E a vesica Piscis é exatamente aqui. E assim sucessivamente. Então, cada criador cria um criador. Isso vai dar a ideia de muitos deuses. A Cabala aceita isso com toda facilidade, né? O ser divino em manifesto, aqui em preto, cria um criador que é criado, ele é incriado. Esse criador criado, que é Reshit, cria Javé, em azul, mas Javé, o Keter de Javé está dentro de Reshit, e Reshit, por sua vez, cria Javé, né? O Keter de Javé está dentro de Reshit, então, e Javé cria o Cristo Antropon, nós, que, né, o Keter dele está em Tiferet de Reshit, e finalmente cria o Antropon, né, cujo Keter dele vai estar em Daat, em Malkut, aliás, do segundo círculo, e em Tiferet do círculo em roxo. Cada um entra um no outro. Complicado, viu? A Cabala é realmente complicada. Mas cada Deus cria outro Deus. Então, é assim, é isso que isto quer dizer. Isso daria uma ideia de politeísmo. Então, para cortar isto, traduziram a Bíblia, Bereshit bara Elohim et Hashamayim vet Haeretz, como Deus criando o céu e a terra, e já dá a impressão de que Deus já começou criando o planeta Terra e o céu. Nada mais errado. Nós já vimos que o céu e a terra, no nosso conceito, na nossa explicação anterior, na verdade as potências, a essência da matéria e da energia. Em Reshit, Deus criou a potência da matéria e da energia. Reshit. Então, na continuação, mas a matéria era Tohu e Bohu, e havia escuridão sobre a face do abismo. E aí, Ruá, o sopro de Reshit, cria em Shamaim
na essência da energia, Ruá, que é o mesmo que Aur. Então, aqui é exatamente a transformação de Ruá, do Ain Sof Aur, do Deus manifesto, que se transforma em Aur. Ruá é o contrário de Aur, nós dissemos para vocês. Então, aqui é a primeira obra, o primeiro dia da criação. E aí Aur. Então, Ruá se transforma em Aur por uma ordem de Deus, uma informação em forma de ordem. E aí Aur. Via aí Aur. E se fez. Aí Deus separa. Aqui é o demiurgo, é Javé. Ruá se transforma é dividido em Keshek, ou seja, em sombra e luz. Sombra, noite e luz, dia. Então, não querem traduzir assim, fogem ao original, ao texto original, traindo assim o que está dito aqui no texto original hebraico e com medo de vocês entenderem. Então aqui está Bereshit, o início de tudo, ó, Sefer Bereshit. Bereshit trazido por no princípio, não é em Reshit, né? Aqui no primeiro dia da criação está escrito e Deus disse, primeiro dia da criação, e Deus disse, e aí Aor. Então Deus, no primeiro dia da criação, ele cria Aor, que se transforma depois, ele desdobra, Aor é luz, em luz e sombra, é Javé. Então Javé é criado no primeiro dia da criação e é completado no sétimo dia da criação. Portanto, os 7 dias da criação, representado pelo candelabro de 7 braços, no judaísmo, é Javé. É Javé, ou seja, é o demiurgo. Então, o castiçal de 7 braços não simboliza o Deus superior, né? Aqui nós temos já a figura conhecida, Reshit, criado dentro de Ain Sof Aor, do infinito e manifesto, aqui em trevas, e ele já não é todo luminoso. Mas em Reshit, lá no finalzinho, está o demiurgo, Javé. Então, Javé está dentro de Reshit, Reshit está dentro do Ain Sof Aor. Então, e Reshit, dentro de Reshit, está o Cristo Antropon, que somos nós. Em hebraico, eles chamam o Adam Kadmon. Então, aqui eles chamam El, aqui eles chamam o Adam Kadmon, aqui o último círculo, que é Javé, eles chamam do Adam Belial, e o Cristo Antropon, que é um círculo dentro desse círculo pequenininho, nós teremos que ampliar ele grande para chegar a esse mesmo ponto, é uma reprodução. Aqui nós temos o Cristo Antropon, que é o Adam Protoplasta. Então são 3 círculos. O primeiro criado, o início de tudo é o incriado. O incriado cria Reshit. E dentro de Reshit cria Javé, o demiurgo. Javé é uma reprodução de Reshit. Nós temos essa mesma figura, não estou em mãos agora com a que o meu irmão Sérgio fez. Então, a mesma coisa, só que no seu interior, pequenininho, ele cria o Cristo Antropon. Então, o Adam Kadmon é Reshit, o Adam Belial é Javé, o Adão da queda, onde vai haver a história do paraíso e a queda, e dentro do Adão Belial, que se nós reproduzirmos em forma desse círculo, vai haver o Adão Protoplasta, que é o Cristo Antropon. Isso é os símbolos que a Cabala usa para dizer que há vários criadores. O medo do povo que traduziu essas Bíblias aqui, ou seja, na tradução, o medo do povo, isso são todas Bíblias modernas, essas aqui são as 2 primeiras feitas, essa daqui é uma moderna de Jerusalém. Todas elas traem o texto original, começando pelo início, né? No princípio Deus criou o céu e a terra, a gente entende que seria no começo Deus criou o planeta Terra e o céu.
na verdade, nós estamos no sutil e no grosseiro. Deus criou, né? Hashamayim vet haeretz, o sutil e o grosseiro. Então, uma noção completamente errada. A tradução dá a entender que Deus já começou criando o planeta Terra e o céu. Na verdade, traduzido corretamente, segundo nossas notas aqui, ele começou criando a essência da matéria e a essência da energia, que é justamente Shamayim, a essência da energia, e Eretz, a essência da matéria. Essas duas coisas é que vão constituir Reshit. Então, Elohim é o infinito e manifesto, El, que vai criar Reshit, e em Reshit, que é o Cristo, é o Adam Kadmon, ele vai criar a essência da matéria, Eretz, e a essência da energia, Shamayim, e a essência da matéria, completamente diferente. Já expliquei isso para vocês no vídeo anterior. Então, o medo fez com que as traduções não prestassem. Não encontrei em nenhuma tradução a fidelidade ao texto original, nem em hebraico, que está aqui, o texto original, em hebraico. Não encontrei a fidelidade em nenhuma tradução. Ó, a linha questionável é essa daqui, a grande aqui e a pequena aqui, é infiel. O início também aqui, Bereshit, está escrito capítulo 1 do Gênesis, né? O livro do Gênesis, começa aqui. Está escrito Bereshit, o judeu que souber vai saber que é em Reshit, como Meir Malamed explica. Na tradução dele, ele vai explicar que Bereshit não se deve traduzir Reshit. Então, quando Meir Malamed Metzila traduz na sua tradução bilíngue, então ele diz aqui, segue a tradução comum. No princípio, Deus criou o céu e a terra. Mas ele mostra que o princípio aqui é Reshit. E aqui ele faz uma nota explicativa dizendo que não se devia traduzir Reshit. Então, não devia ter traduzido Reshit aqui. Então, ele fez uma melequinha. Porque aqui ele diz que não se devia traduzir Reshit na nota explicativa, mas aqui ele traduz Reshit como as outras todas traduziram, né? Jerônimo, o que é que Jerônimo faz? Jerônimo faz a mesma coisa. Ele começa o Gênesis com a expressão em princípio criaste Deus céu et terra. A mesma coisa. No começo Deus criou o planeta Terra e o céu e o firmamento. Quer dizer, isso é para imbecis. E aí o pessoal vai manter essa imbecilidade, mas Jerônimo no final vai ser fiel à tradução e vai dizer que Deus terminou a criação de um ser que ele criou para fazer. Quod creavit Deus ut facere. Ele aqui vai ser fiel ao texto. E no primeiro dia ele vai dizer Dixit qui Deus. E Deus disse Fiat lux et facta est lux. E a luz se fez. E Deus viu que a luz era boa e separou a luz das trevas, da sombra. E viu que a luz era boa e dividiu luz e trevas. Então, mas ele aqui não sabia ou sabia que estava sendo criado Javé. Então, agora, clareando mais ainda, então, aqui na interlinear, nós temos a tradução que também é infiel no início. In the beginning é no começo. Bereshit. Bereshit aqui está in the beginning. Ora, todo mundo sabe que begin the beginning, né? A famosa canção Begin the Beginning. Begin é o começo. Então, no começo é created God, the heavens and the earth. O céu e a terra. Aí induz todo mundo que não tem conhecimento suficiente a achar que Deus começou criando o firmamento, que esse é o nome correto, né?
o universo, o imenso universo e o planeta Terra, né? Nós sabemos que não é assim. Na verdade, Reshit é a substância de todas as substâncias, a substância primordial, como os gregos traduziram pela palavra arquê, e aí, nesse arquê, nesse princípio, então tem o logos, que é o pensamento, que é Reshit, e no logos, então, está a essência da energia, Chamaim, e a essência da matéria. A essência da matéria vai se desdobrar em vácuo e caos, Tohu Vibohu, Elohim, aqui é inteligência, vontade e memória. Então, a essência da matéria vai se desdobrar em Tohu Vibohu, que é o caos, a explosão do Big Bang começa aqui, né? A parte de lá, o Big Bang desconhece, já começa com a explosão, né? E a explosão seria exatamente, a grande explosão seria Tohu Vibohu, quer dizer, o vácuo e o vazio, ou seja, e trevas sobre o caos. Então, o vácuo e o caos, ou o vácuo e o vazio, não é melhor dizer o vácuo e o caos, então vai estar de acordo com o Big Bang. O vácuo, que é o fundo, e o caos, que é a essência da matéria, misturado, denso. O denso e o sutil, como disse Megisto. Então, aí está para vocês, em 51 minutos, então Javé, a criação de Javé. A Cabala dá também outras figuras. Aqui está Javé. Vocês já viram que Eliphas Levi pega esta figura e mostra ela como sendo Javé. Então aqui, tá vendo? Vai participar do segundo círculo. Naquela porção de círculos, então vai ter o primeiro, que vai pegar só isso aqui para cima, em aberto. Depois vai ter o segundo, e o segundo já vai ter o terceiro dentro dele, e o terceiro vai ter o quarto dentro dele. E aqui nós temos nesse símbolo Javé. Esse símbolo, Javé, é o demiurgo. E aí ele vai ser o impulso, a dinamis da criação, porque ele vem junto com um sopro, Viruá Elohim Mirakfet Alfenei Hamaim. E o sopro de Deus criou uma onda na essência das energias primordiais. Então, essa onda é energia como onda. Mas quando essa onda se encontra com o caos, aí cria a partícula. E é justamente essa onda com essa partícula que se encontram, que forma Javé. Então, Javé é uma onda que se torna partícula, que é uma onda. Por isso que a ciência, quando vai analisar o átomo, ora ele se compõe elétron, ele se comporta como onda, outra hora como partícula. Então, muito simples, né? Isso é feito num processo de 4 dias, 4 dias ou 4 eras, né? Essas 4 eras estão, então, aqui outra maneira de dizer, ó, o Adam Kadmon, dentro da árvore, tá vendo? O Adam Belial e o Adam Protoplasta. Então, o Adam Kadmon é virado para cima, porque é perfeito. O Adam Belial, que é Javé, é virado para baixo, é outra representação. E Javé cria o Adam Protoplasta, que somos nós, o Cristo Antropon. Né? Então, aqui nós temos Javé, que é o Adam Belial. Aqui nós temos o Adam Kadmon, que é Reshit, com nomes diferentes. Então, aqui nós temos a verdade que vai combinar perfeitamente com o Big Bang. Tudo isso, né, numa informação que percorre a árvore toda, é uma informação, esse relâmpago é uma informação, é um raio de luz que parte, essa cruz aqui é o infinito manifesto, entra no manifesto e aí vai criar os vários mundos. A mesma coisa. E aqui ele tem a felicidade de dizer que tudo isso obedece a uma lei. Essa lei a primeira parte é Neshama, é alma. A segunda parte é Ruá, espírito, o vento.
E a terceira parte é Nefesh, é a forma. Então, a informação e a forma, chamado vulgarmente espírito, por nós católicos, alma e corpo. No hebraico não é assim. A Rosa Cruz segue essa denominação. Primeiro a alma, depois o espírito, depois o corpo. Então, tudo isso seguindo esse plano. Isso aqui é um planejamento que vai se desdobrar em... Então, são 3 etapas, ó. Neshama, Ruah e Nefesh. Igualzinho ali, ó. Isso aqui, 3, tá vendo? Só que a Igreja Católica ensinou espírito, alma e corpo. A Rosa Cruz segue a tradição hebraica, alma, espírito e corpo. Mas, de qualquer maneira, o que quer dizer há 3 etapas, né, do mais sutil para o grosseiro, como diz Hermes, do sutil para o grosseiro. Ou seja, a herese, que é o grosseiro, vai se desdobrando, criando o caos. Aquela nuvem indiferenciada, né? Que ali está tudo, mas tudo indiferenciado. E por trás disso está o caos. Torruvo borru, o caos, né? O vazio. E aí é tudo perfeitamente de acordo com a evolução. Então, Javé tem inteligência, vontade e memória, como Reshit, seu criador, né? Aqui está uma representação, ó, o infinito manifesto, a In Sof Aor. Então, cria a árvore, que nós já mostramos ali, e a árvore, na verdade, é a informação do infinito manifesto que percorre ela toda, né, criando 3 realidades, que é o mundo superior, né, chamar, aí há uma discordância entre nós e o hebraico, né, espírito, alma e corpo, mas ao pé da letra, alma, espírito e corpo, que é como a Rosa Cruz usa. E dentro da teoria da evolução, então, aqui estaria, só nesse pequenininho, a essência da energia, e nesse pequenininho, a essência da matéria. Os dois se fundem, criando, então, a estrela de 6 pontas, aqui no centro, que é o que o nosso queridíssimo, tá vendo? Ele dá aqui, ó, a estrela de 6 pontas aqui no centro. Então, eles se fundem criando a estrela de 6 pontas no centro. Ou seja, as águas superiores e as águas inferiores estão aqui, se fusionam, dando uma figura em 4 etapas. O Espírito de Deus sopra e as 4 etapas, então, juntam-se, né? E essa junção vai ser a energia em ondas, Chamaim, que vai se fundir com a energia em densa. Quer dizer, o sutil vai se unir ao grosseiro, né? Em 4 etapas. O mundo de Azilut, que é o mundo da matéria, ele diz aqui, os elementos primordiais. O mundo de Briá, que são os elementos em elementais. E aqui o mundo de Yetzirah, que são as primeiras formas, e aqui o mundo de Asiá, que é o mundo da forma. Então, são 4 etapas, né? E essas 4 etapas se desenvolvem segundo a lei dos 3 criadores. O primeiro criador cria o segundo criador cria o terceiro. O Adão Cadmon cria o Adão Belial, e Adão Belial cria o Adão Protoplasta. Fica mais complicado no livro de Cabala que eu mostrei para vocês, mas, na verdade, é aquilo sim. Na verdade, é aquilo. Então, aqui está. Então, Javé na concepção de Elifa, só que ele não fez assim, fez um em cima do outro. Um triângulo dentro de outro triângulo, em cima de outro triângulo. Então, e aí agora o próximo passo do próximo vídeo vai ser
haja expansão no meio das águas, entre as águas de cima e as águas de baixo. Está aqui o centro, a expansão. As águas de baixo, inferiores, se expandem, que é o Big Bang, a matéria, né? E Javé, que Reshit está fora de Javé, o próximo passo será a expansão. Terminamos aqui. Vai ser dada a ordem de Deus. Haja expansão entre águas e águas, entre as águas de cima e as águas de baixo. Essa expansão é o nosso mundo. O Big Bang começa aqui, nessa expansão. Pronto. Então, o vídeo fica um pouquinho difícil, porque eu me enrolei um pouquinho com a figura da árvore, da cabala, né? Não é muito simples, na verdade é bem complicado, e eu aí, esses círculos, dentro de círculos, foi para mim, foi difícil explicar, quer dizer, na minha cabeça eu tenho tudo muito bem montado, mas para explicar eu demorei esse tempo todo e terminei achando que eu não expliquei perfeitamente. Então, o todo pode ser visto assim, em cores diferentes em uma única árvore, e o meio círculo aqui, o hemicírculo, o infinito e manifesto. Aí o Adam Kadmon cria o Adam Belial, e o Adam Belial cria o Adam Protoplasta. São um círculo, 2 círculos, 3 círculos. E nós vamos criar o nosso mundo meleca, que é essa confusão, esse caos todo que está aí, né? Que é essa porcaria. A mesma coisa está aqui, mas assim, desdobrando-se. Aqui eu me enrolei. Aqui nesse aqui eu me enrolei. Nesse aqui não, é fácil. Nesse aqui eu me enrolei. Mas é a mesma coisa. Um e outro dizem a mesma coisa. Então, um Deus criou outro Deus. Um Deus criou outro Deus. Um Deus criou outro Deus. Isso vai dar uma noção de quê? De que nós somos politeístas. Então, para evitar isso, as Bíblias modernas, então, fizeram a melequinha. Então, evitaram a noção de Deus, deuses, 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 e aí, naquela parte final, que seria essa parte traduzida aqui, né? No primeiro dia, Deus disse Iaô, e fez-se a luz, e ele separou a luz da treva, é a criação de Javé, e aqui ele termina de criar Javé. Terminou Deus de criar no 7º dia a obra que ele criou para fazer. Pronto. Agora é Javé que vai conduzir o processo. Então ele vai acelerar a evolução. A evolução vai ser acelerada. Por isso os cálculos de Stephen Hawking não coincidem com os cálculos matemáticos, porque Yahvé vai produzir um processo de aceleração. Ele vai interferir no ritmo normal em que a criação viria se fosse conduzida por Reshit. Então Reshit cria ele e ele vai criar uma aceleração. Essa aceleração vai criar logo a expansão, imediatamente, quase, vai criar a expansão, e essa expansão é o Big Bang. Está aqui, ó. O centro se expande, se expande, se expande, se expande e vai se confundir com Javé. Esse é o projeto, essa é a ideia. Então, aqui estamos mostrando o que é Javé e por que as Bíblias modernas não têm coragem de dizer isto, nenhuma delas, traem a verdade, tanto em relação a Reshit, quanto em relação ao primeiro dia, e a Iaô, dá a impressão que é a luz, mas como havia luz, se a luz só vai ser criada no 5º dia. O sol só vai ser criado no 5º dia. Que luz é essa? Então não é luz, é Javé. Para o nosso mundo não há luz sem sol, sem estrelas, sem lua. Então o Iaô, que é feito no primeiro dia, não é a luz que nós estamos vendo aqui, é Javé. A palavra luz é usada porque há uma analogia. Por analogia, usa-se Aor, luz. E aí, no final, também vai ser, então, dito que Javé é luz. Deus separou a luz das trevas, ou seja, a luz da sombra. Criando a luz, eu projeto a sombra. A minha mão aqui tá projetada. Se eu colocar o livro aqui, e se eu colocar outro livro aqui, esse livro vai projetar uma sombra no outro livro. Então, criando a luz, automaticamente projeta-se a sombra. Não tem como não fazer isso. Isso é Javé.
A luz que projeta a sombra. E a sombra vai ser o quê? A matéria tal como ela vai se desenvolver e se formar. Então é informação, formação. E quem vai acelerar isso é Javé. Por isso que os cálculos de Stephen Hawking do Big Bang não coincidem quando os cientistas crentes, religiosos, vão refazer esses cálculos. O tempo não é o mesmo. O que o Stephen Hawking disse não daria 14 bilhões de anos, daria muito mais. Mas não dá mais porque Javé acelerou o processo. Javé é um apressadinho, então ele acelerou o processo. Pronto, o vídeo ficou difícil, mas eu fiz o que pude. Eu passei 2 dias pensando como transmitir isso para vocês. Por isso eu demorei tanto entre o vídeo anterior e esse. Fica aqui a minha explicação do porquê eu demorei. E as minhas desculpas, porque é muito difícil isso que está compreendido pela minha cabeça, eu verbalizar para que vocês entendam. Mas eu espero que eu tenha sido explícito. Tá? Então é Javé quem vai acelerar o processo do Big Bang, que vai acelerar a criação, e aí a evolução, na verdade, é a dinamis, é a força de Javé que vai se desdobrando, empurrando a informação, empurrando a energia, até ela se tornar matéria. Aí, no nosso mundo, diferente da essência da matéria é uma coisa, matéria é outra coisa. Ruá, Neshama e Nefesh. Nós católicos pensamos assim, mas os judeus deixaram Neshama, Ruá e Nefesh. E aí o Rosa Cruz segue isso. Né? Eu prefiro assim, espírito, alma e corpo. Bom, até a próxima, deem seu like, estamos crescendo, viu? O número de inscritos está maior, eu acho que estou começando a ser visto pela plateia de pessoas que pensam, porque os nossos vídeos são para pessoas que pensam, que raciocinam, que querem saber a verdade, que querem investigar e estudar. E isso não agrada, não é a maioria que pode isso, a maioria não pode isso, prefere as mentiras. Então, mas porque é difícil dizer a verdade, e é difícil entender a verdade, mas o nosso caminho será esse. Por mais difícil que seja, queimem os neurônios, esquentem a cabeça, né? Esquente a cuca, mas procurem entender. Eu vou continuar na próxima aula, mas aqui ficou esse vídeo dedicado só quem é Javé. A criatura de Reshit, e é luz e sombra, combinados, sendo uma onda que vem de Chamaim, aí a partícula vai se tornar quando ele atingir a matéria. A onda vem de Chamaim, a essência da energia. Quando ele chegar na essência da matéria, ele vai se tornar partícula, mas vai continuar sendo onda e partícula. Fácil, e a física está toda de acordo. Então, minha intenção é mostrar que é só entender e vocês não terão nenhuma dificuldade de conciliar ciência e fé. Seu like, inscrevam-se, passem para os seus amigos, digam a eles, existe um canal de um professor que esqueceu de vestir a blusa no vídeo passado e ficou nu da cintura para cima. Mais uma vez peço perdão e desculpas. Quando eu percebi já tinha gravado o vídeo, e o vídeo deu um trabalho danado para separar o material, porque o mais difícil é separar o material. E também, às vezes, aqui foi difícil não só separar o material, mas também explicar. Às vezes é muito difícil passar o que tem aqui para a palavra, transformar a ideia com as palavras. Palavras são palavras e às vezes a gente não consegue dizer o que pensou, né? Então, tá aí. Muito obrigado pelos que virem o vídeo, deem seu like e comentem. Até a próxima.